Sejam bem-vindos para mais uma edição do Conexão IFTO. E hoje eu tô com um convidado super especial, nosso professor treinador Bibiano. Apresenta aí. Bom dia, pessoal. Então, estamos aqui para participar do podcast. E a gente vai falar um pouco do que o IFTO traz de oportunidade nos esportes. E pra nossa vida também, porque os esportes mudam tudo. Eu fiquei sabendo que o senhor é gaúcho, como é que foi a experiência de vir pra cá, algumas diferenças, calor, né? Como é que foi a vinda pra cá, no Tocantins? Então, eu sou gaúcho, né? Sou nascido em Porto Alegre, mas eu sou criado no interior, sou de uma cidade de nome Canguçu, fica na região sul do Rio Grande do Sul. Sul do Sul, Sul do do Rio Sul. Grande do Sul. E eu sou egresso do Instituto Federal. Eu estudei no Instituto Federal lá do Rio Grande do Sul. Legal. Na época lá chamava Cefet, hoje é o IFSul. Então eu fiz meu ensino médio no Instituto Federal e pelas voltas que o mundo dá, hoje estou aqui trabalhando no Instituto Federal. Trabalhando, todo mundo diz que é muito legal você ter estudado e agora tá lá no outro papel, né, que é de professor. E por que você optou pela educação física? Então, eu sou desses meninos assim que sempre quiseram jogar futebol, sabe? Queria ser jogador de futebol, tinha essa ideia durante a infância, a juventude e adolescência, né? Sou gremista e a década de 90 ali, uma época que o Grêmio tinha um time bem competitivo, que ganhou muitas competições, e isso trouxe essa chama Deu um assim, do gás. esporte para dentro de mim, sabe? Então a ideia de fazer educação física era poder trabalhar com esporte. Essa era Que era a sua ideia. área. Desde sempre você já sabia que gostava daquilo, então aí você só seguiu. Então eu sentia assim que eu ia ser feliz se eu trabalhasse com esporte, sabe? Trabalhar com o que gosta, né? Legal. E como foi a chegada no Instituto Federal? Então aí tem um parêntese antes do Instituto Federal que é Brasília, né? Ah, foi pra Eu Brasília? saí do Rio Grande do Sul, fui morar em Brasília com meu pai. Lá eu fiz educação física na Universidade Católica de Brasília. Fiz mestrado, fiz doutorado. E nesse período, lá em Brasília, eu tive outras oportunidades, né? Trabalhar com pesquisa. Isso me levou ao mestrado, ao doutorado. É importante assim também poder falar isso aqui, porque eu acredito que alguns alunos nossos vão assistir. E tendo ideias aí da gente poder fazer pesquisa com esporte, é uma coisa que eu estou querendo desenvolver aqui no Instituto Federal também. E, bom, aí fiz mestrado, doutorado e tive uma oportunidade de vir coordenar um curso de educação física da UBRA, em Palmas. Então foi por esse convite da UBRA Palmas que eu vim para o Tocantins, no ano de 2017. E você sentiu alguns impactos diferentes de lá pra cá? Assim, bastante, né? Então, assim, a chegada em Brasília, principalmente, uma diferença cultural muito grande, né? Sendo do interior do Rio Grande do Sul para uma capital, a capital do país. É diferente. E, assim, uma cidade bem urbanizada, né? Bem desenvolvida, então foi um baque bem grande, assim. E o clima de Brasília já eu sinto que foi assim uma preparação para depois poder vir para Palmas, né? Se eu tivesse saído direto do frio do Rio Grande do Sul para esse calor de Palmas, do Tocantins, de Pedro Afonso, acho que teria sido mais difícil. Cada um tem um sol pra si. Então eu morei em Brasília 13 anos, então fiz uma boa aclimatação, assim. E aí quando eu vim para cá, é mais quente que Brasília? Mas assim, eu já estava um pouco mais acostumado com calor, sabe? Mas é legal se conhecer coisas e oportunidades diferentes. Eu também queria saber como foi a chegada em Araguaína. Então, aí eu fiz o concurso do Instituto Federal uma primeira vez, em 2019, e não passei. Fiquei por uma questão. Aí eu fiz em 2021, de novo, e passei. E fui chamado para trabalhar, né? O concurso que eu fiz era para uma vaga só. E tinha 150 inscritos. Aí eu passei em primeiro lugar, só que o concurso, a vaga para educação física era para cota, era para negro, né? E aí o que foi chamado foi o Jorge, que hoje é meu colega de trabalho.
O Jorge era o quinto colocado e foi chamado primeiro. E ele foi pra vaga lá em Indianópolis, né? Aham. E eu fiquei aguardando. Sim. Mas foi bem rápido, não precisei esperar muito tempo não. Aí surgiu essa vaga lá para Araguaína. Aí você foi. E aí eu fui, morando em Palmas e trabalhando em Araguaína. Que Foi é minha bem chegada ao longe. Instituto Federal, 380 quilômetros da minha casa. Urra. Andava o quê? Era umas 4 horas de viagem? Ah, dá mais. Mais? Eu ia de ônibus, né? Pegava o Bueno. 6 horas, quase 7. E quando ia de carro, em torno de 5 horas e meia para 6. Então era o caminho pra chegar lá. Também fiquei sabendo que você teve a oportunidade de levar as meninas do vôlei feminino pro GIF Norte. Então, foi muito legal essa chegada em Araguaína por alguns desafios, né? Uhum. Hoje lá o campus tá sendo reformado, né? Tá sendo construído e tal. Tem uma promessa de construir uma área de esportes e tal, mas na época quando eu cheguei lá tinha somente uma quadra de areia. Só uma quadra de Só. areia. E uma mini quadra de esportes, assim, que No geral. os meninos jogavam futebol lá com 2 na linha e 1 no gol, só pra você ter uma ideia, assim, do tamanho da quadra, tá? Então era bem pequenininho. Então eu investi mais nessa parte da quadra de areia, que era a estrutura que tinha. Uhum. Então a gente ofertou uma unidade diversificada de vôlei de praia logo na chegada. E aí começamos a fomentar esse movimento do vôlei lá, pelo vôlei de praia. Sim. E aí passou um tempo, as alunas me procuraram, elas se organizaram, querendo montar um time de vôlei de quadra. Aí a gente montou e treinava em quadra emprestada, fora do campus. Sim, mas elas tiveram a vontade de querer fazer. E aí você só foi lá e ajudou e tava Então a ideia partiu delas, de montar o time. Isso é uma coisa legal também, uma né? coisa bem Eram as legal. mesmas meninas lá do vôlei de praia e tal. Uhum. Só que elas se organizaram, convidaram mais algumas e tal, e montaram um time, e aí me procuraram achando o que eu achava, né? Uhum. Aí a gente deu apoio, começamos a treinar, fizemos uma preparação, tive alguns alunos do vôlei masculino que auxiliaram também nos treinamentos, que nem semelhante ao que a gente está desenvolvendo aqui. Que a gente tava fazendo. Então, assim, pegando a vontade delas, com o auxílio de quem podia ajudar, a gente foi desenvolvendo o trabalho. E aí nós fomos, antes do GIF Norte, pro GIFT, né? Sim. E era, assim, a primeira vez que estava indo um time de vôlei de quadra feminino lá do campus de Araguaína, pro Araguaína. GIFT. E aí teve... Elas pensaram assim, não, isso aqui é muita coisa pra gente. Teve algum momento que elas pensaram em desistir, ou ela sempre tava lá, vamos, ou não. Era um movimento, assim, as meninas muito empolgadas, né? Uhum. Por participar da competição, então, assim... Era uma coisa nova, né? E a Nunca gente tinha ido. não tinha, assim, uma grande noção do quão longe o time poderia ir, tá? Uhum. Eu tinha ido no GIFT anterior e tinha achado, assim, o nível tranquilo, porque era, assim, era o primeiro GIFT pós-pandemia. Uhum. Aí tava mais todo Só mundo que meio... no outro ano, quando a gente foi com o time, o nível tava bem mais alto, tá? E aí a gente chegou lá e nos deparamos com a competição, assim, do nível bem mais teve acirrada. essa experiência esse ano, né? Sim. Foi, tava bem... Era um baque muito grande, principalmente a gente que era menorzinho. Mas... E aí depois que elas foram jogando e você foi vendo que elas estavam conseguindo... Então, esse time fez história, assim, porque a gente não era dentre, assim, dentre as favoritas, tá? Meio que um patinho feio, assim, da competição. Só que um espírito competitivo, assim, bem importante, que isso foi crescendo, foi dando liga dentro da competição mesmo, o time foi crescendo e a gente teve uma batalha épica, assim, na semifinal contra Palmas, com o ginásio lotado, torcendo contra. Foi uma coisa assim... Torcendo contra? Porque os jogos eram em Palmas e o jogo era contra Palmas. Então torcendo contra nós, né? A favor Sim. de Palmas, né? Ginásio lotado. A nossa levantadora, Ana Clara, torceu o pé no meio do jogo. E, Então assim, teve muito... Teve alguns detalhes, assim, muito importantes, né? Uhum. E aí eu lembro, assim, dela sair chorando de quadra, assim... Eu acalmar ela, tranquilizar. A minha esposa, a Paola, estava na arquibancada, ela é médica, examinou ela na hora. E aí tranquilizamos ela, assim, vimos que era uma torção, mas não era tão grave. Mesmo assim, ainda ela... fica triste, porque ela queria estar lá jogando, né? Só que aí o detalhe é que ela voltou pro jogo, tá?
chorando, Com o pé meio torcido, que ele tava torcido Isso, todo. assim, o pé já inchado, bateu o pé no chão. Eu lembro direitinho da cena, assim, ela chegando e pedindo pra entrar no jogo. E, e entrou, assim, mancando. E foi o momento, assim, que o time precisava pra gente vencer aquele jogo, sabe? Aquela garra dela passou pro time. É o que o time precisava. Era o que o time precisava, assim. A gente ganhou de palmas um jogão. E aí Deve ter sido lindo. foi aquela emoção, assim, muito forte, sabe? Comparável com o 4x3, tá? 4x3? O 4x3 dos meninos no futsal, que a gente deve falar mais pra frente um pouquinho. Foi algo, assim, muito parecido. Que A tava energia indo do momento, assim. Uhum. E aí depois a gente pegou na final o time de Grupi, que era o favorito, inclusive a atual campeã, né? Já é um time de alguns anos já, esse time de vôlei feminino de Grupi. E também, assim, era um time mais forte, mais jogado, né? Eles tinham ganhado, acho que, as 2 edições anteriores, então era assim, Tinham já ganhado o umas 2 vezes. favorito, assim, de longe, né? Uhum. E elas jogavam no 5-1, a gente ainda tava no 4-2, assim. Não, mas a gente precisa dessa garra do pessoal, tá? Fala assim, não, mas é que a gente não consegue porque é a primeira vez que a gente joga, mas a gente precisa estar lá no jogo jogando o que a gente sabe, não é tentar fazer o que as outras pessoas fazem, fazer o que a gente sabe fazer de melhor. E foi o que elas fizeram e elas conseguiram e deve ter sido um jogaço. Então aí a gente conseguiu surpreender a Grupi, assim, um jogo muito consistente, com pouco erro. E vencemos, né? E aí a gente pôde conquistar esse direito de representar o IFTO fora do Tocantins, né? A gente foi pra Manaus, pro GIF Legal. Norte. Aí aquelas coisas assim, a maior parte das meninas nunca tinha viajado, assim, de avião, ficado em hotel. Então, Sem o assim, pai, sem a mãe. sem o pai, sem a mãe, uma semana, né? Foi, assim, uma experiência muito legal. E aí o nível de competição que a gente encontrou por lá foi altíssimo, tá? A gente fez bons jogos, mas não conseguimos, assim, um resultado de vencer, né? Mas a experiência, assim, quem foi, tem certeza que foi muito marcante, sabe? Pra mim foi muito especial aquele momento, assim, com elas. Todos os momentos são, até quando você perde, assim, você tá ganhando experiência. E é legal demais viajar, sem o pai, sem a mãe. Mas viajar com seus amigos, fazendo uma coisa que você gosta. E é disso que eu gosto nos campeonatos que a gente tem aqui do IF, entendeu? Porque são divertidos e você sente aquele espírito, sabe? De, vamos ganhar, perdemos. Vamos ganhar, ganhamos. É bem legal. E como é que foi a sua chegada aqui no IFTO de Pedro Afonso, campus avançado? Como é que foi a sua experiência de chegar aqui? Os planos que você teve ao chegar aqui? Então, aí eu vim participar do Encontro dos Servidores aqui em Pedro Afonso. E aí, pra minha grata surpresa, quando eu cheguei aqui, comparado com a estrutura de Araguaína, né, pro esporte, Sim. uma quadra coberta, Todo mundo assim, diz que a gente tem muito espaço pra ser usado aqui. uma quadra de vôlei de praia, né, um espaço adequado assim, pra prática do futsal, do vôlei, do handball, do futsal. O campo. Um campo, material para atletismo. Eu quando cheguei aqui, eu lembro muito legal, assim, eu joguei quase tudo que deu pra jogar. Joguei vôlei de praia, joguei o futebol society, joguei o futsal. Então eu saía de um jogo, entrava no outro, saía de um jogo, entrava no outro. Quando dava um tempinho, eu corria pro hotel, deitava, dando câimbra, tudo que era música, você imaginar. O olho dele brilhou quando chegou aqui. Novo. Aí foi assim, sabe, um menino se encontrando assim com... Uau. Tem uma coisa ali, eu quero. Me apresentaram a Miriam. Você é a diretora do campo, professora Miriam. Professora Miriam, não sei nem se ela lembra dessa conversa, mas eu disse, professora Miriam, se tiver precisando de um professor de educação física, eu tô aqui. Eu tô pronto, tá? Falei mesmo pra ela. Ela disse, vai precisar. Então tá. Aí quando saiu o edital de remoção, com a vaga lá pra Pedro Afonso, eu disse, é esse aqui agora que eu vou aqui agora. Pois é, deve ter chegado o olho em brilho, assim. E assim, além de ter uma estrutura melhor do que a que eu tinha no momento para trabalhar, é mais perto de Palmas, né? Então, assim, eu percebi que tem alguns alunos que ainda não sabem, tá? Mas eu moro em Palmas.
Não tem. Um dia eu tava conversando com um aluno lá na Você cozinha. mora Lá, em Palmas? eu moro em Palmas. E venho pra cá toda semana. É. Aí desenvolvo aqui as minhas atividades e retorno pra Palmas na sexta-feira. É sempre puxado, né? É puxado, mas como, assim... Eu vejo, assim, que tudo na vida é questão de parâmetro, né? O que você tem como referência. Então, assim, eu ia para Araguaína, 380 quilômetros. Então, comparado com essa referência que eu tinha, Pedro Afonso é perto. É só 2 horinhas a menos. Então, assim, isso também, assim, porque eu vi quando eu cheguei aqui, eu ouvi, assim, de algumas pessoas aqui de Pedro Afonso dizendo que o IFTO era longe. Eu disse, o povo não sabe o que é longe, não. Não, não sabe. Pô, eu venho de Normalmente Palmas, eles tá? andam muito de bicicleta, né? Aí Então, é meio longe. assim, não é longe, tá? Pra quem tá, assim, pensando se possibilidade de vir estudar aqui no Instituto Federal, né? Não é longe, tá? Pertinho. E principalmente tem gente que vem de Tupirama, Bom Jesus. Eles vêm de bicicleta. Mas assim, ela fala, é um pouco longe, assim, mas vem, porque gosta, né? Mas é tudo questão de você se adaptar à rotina que tiver, né? Tem gente que fica aí pra almoçar, almoça ali do lado. E essa galera que gosta de esporte, uma pedaladinha já é treino, tá? Já vem Já vem aquecido. aquecido, exatamente. Pois é. Aí quando eu cheguei aqui, Giovana, eu logo assim pensei, né? Quem sabe a gente dá sequência nesse trabalho do vôlei, né? Do vôlei. E aí, assim, eu fui nas turmas e eu percebi que não tinha, assim, muita galera que praticava vôlei, não, né? Feminino, principalmente, não, era né? só 3 cortes. 1, 2, 3, bateu. E aí eu lancei essa ideia, né? A gente colocou unidade diversificada de voleibol feminino para completar aquela quantidade de meninos. Eu tive que insistir com um monte algumas, né? Bora, algumas, vamos lá, vai ser muitas. legal e tal. É, teve algumas que só tava na unidade diversificada de vôlei porque eu não queria fazer de português. Nada contra a tia Lediane. Ô, tia Lidiane. Então, assim, a gente cativou algumas meninas pro vôlei, né? E Hoje em dia elas falam que a semana dela só começa depois de quarta-feira, que é o treino de vôlei. De vôlei, vem com a blusa de vôlei. Hoje, pra elas, isso é a melhor oportunidade que teve, assim, sabe? Tem muita gente que também nem sabia o que era pegar numa bola de vôlei e jogar. Nem sacar por baixo. E quando a gente foi pro GIFT, as meninas sentiram um baque grande. Chegaram até a chorar. A Isnara. Samira. Choraram, mas foi uma experiência muito marcante pra elas saberem que elas têm potencial, porque o jogo contra Palmas, elas viram que elas têm potencial e agora elas vão botar tudo a jogo. Agora, antes do GIFT, a gente teve algumas oportunidades, né? Então, assim, eu lembro dos jogos interclasse. Do interclasse, que foi informática contra agropecuária. E a gente também teve, assim, algumas modalidades como o futsal, né? O vôlei de quadra masculino, a gente jogou o aberto, né? A gente já montou o time ali os meninos contra os meninos superior. Contra os superior, foi muito legal, né? Foi. Os menininhos assim baixinho, o pessoal do superior alto, mas eles estavam conseguindo. E aquele campeonato de futsal que teve aqui dentro do Interclasse foi de um nível bem alto. Foi. Quem viu aqui os jogos semifinal, eu gritei, eu sempre grito. No Jets também eu gritei, eu fiquei rouca. Aí a gente teve também como oportunidades, né, ligado ao esporte, depois a gente teve aquela seletiva da Ginasíade, que a gente levou alguns alunos para participar em Palmas, acho que foram 8 alunos, se não me falha a memória. E quase todos voltaram com medalha, né? E inclusive dessa competição que o Vinícius, o Vitor Gabriel, né, o Taboca, e a Shayla conquistaram o índice para ir para Sergipe, né? Participar do GEBS. Então eles tiveram essa oportunidade bem na semana do GIFT. Bem do GIFT. De ir para Aracaju, participar da competição. Eu até comentei com eles, falei assim, se fosse eu teria ido também, nem para jogar, mas eu teria ido, só para viajar de avião. E acabaram nos desfalcando no GIFT, né? Sim. Mas foram. Capitão do time de futsal, capitão do time de vôlei masculino. Pois é. Foram tudo. Então a gente foi assim bem desfalcado pro GIFT, mas eles aproveitaram essa oportunidade de participar dos Jogos Escolares Brasileiros, né, o GEBS. Então, uma experiência também bem boa, né? Então, falando de oportunidades, né? Só no ano 2024. A gente teve a Interclasse. Tudo no início do ano, assim, até a metade do ano. A gente teve a seletiva da Ginasíade, tivemos o GEBS
E aí depois, em maio, a gente foi pro Gifto. E também teve o Jets. Ah, antes teve o Jets, O muito bem. Jets. O Jets, a fase municipal, né? Isso. Que ninguém tava botando fé nos meninos. Foi legal, a gente participou no voleibol feminino, masculino, no futsal, né? E em alguns atletismo, eu acho. O atletismo foi na regional, acho que não foi? Foi na regional. Então teve essa fase municipal primeiro. Sim. E eu lembro que foi a primeira competição de vocês, né? Foi. Lembra como é que tava foi? muito nervosa. A gente tava com medo de cair, com medo de errar a bola. E a gente só tava pensando, vamos fazer os 3 toques, senão o Bibi não grita com a gente. Porque a gente gostava de passar de primeira ou de segunda, só pra passar. Aí a gente, Jamile, aqui, Jamile. E a Jamile passava de segunda, a gente só olhava o Bibiano, ele tava com a cara de malvada, assim. Mas a gente tava tentando ir, mas foi um jogo assim, foi um jogo bom. A gente perdeu, acho que ficou muito chateado. Contar que o meu receio aquele dia era que a Vitória desmaiasse, tá? Ela tava com o beiço branco. Beiço branco, pálida, mão gelada. Quando ela tava tremendo. assim. É. E tá bem, Vitória? Ela nem respondia, ela só balançava a cabeça. Nossa, tô bem. Não, mas acho que todo campeonato, até no Interclasse ela tava assim. Mas olha como é importante essas competições, né? Porque aí quebra o gelo, né? Sim, Você contra a participa da Araguaína competição também, ela local tava assim. E tal. Ah, tivemos essa outra oportunidade, né? Tivemos um dia de amistosos contra a Araguaína. Contra a Araguaína. A gente trouxe a delegação de Araguaína pra cá, pro Davi. A gente ficou com medo, que a gente falou assim, as ganhadoras do Giftos do ano passado, socorro. Aí a gente ia jogar contra elas, a gente ficou com medo. Não. O detalhe é que aquele time de Araguaína que foi campeão do vôlei no ano anterior... A gente não sabia que não era elas, mas a gente tava com medo porque elas tinham ganhado. A maioria delas era do terceiro ano e formou. Sobrou 2. 2, né? Que fizeram vôlei de praia, eu acho. Isso, as 2 do vôlei de praia. A gente ficou com medo. A gente não sabia, né, quem era mesmo que ia jogar, mas a gente ficou com medo porque ela tinha ganhado ano passado. A Araguaína tinha ganhado, né? Aí a gente ficou com medo, a gente foi jogar contra elas, a gente perdeu também. Só experiência. Tô cansada de ganhar experiência já. Mas foi legal, a gente gostou muito, na verdade. Os meninos também jogaram futsal contra a Araguaína. Mas olha, eu costumo dizer que pra gente ganhar, a gente tem que aprender a perder primeiro. Pois então, a gente sente aquele gosto amargo da derrota. Sim, aí algumas a gente se prepara, ficaram chateadas, né? por ter perdido, assim, ficaram meio... Mas eu sempre fico assim, não, calma, vai dar tudo certo. Eu acho que eu sou a mãe do time, assim, porque eu tento ajudar todo mundo, assim. Calma, fica tudo bem. Aquele apoio emocional, né? É importante. Eu tô surtando dentro de mim, mas não, fica tudo bem, tudo certo. E você e a Juliana que estavam mais à frente, assim como as capitãs, né? Sim. A Juliana era a capitã e você era a vice. vice, né? Eu não queria ser a capitã porque eu tenho medo do peso cair sobre mim, assim. Aí eu fico lá, não, só vou ajudar emocionalmente, você cuida do resto. Você xinga elas, depois eu falo, não, tá tudo certo. Pois é, a Juliana falava muito na cara mesmo. Não, vocês não estão sacando direito, que não sei o quê. Aí quando ela errava, as meninas ficavam rindo da cara dela. Porque ela ficava, não, mas você também errou. Mas era uma conexão muito grande que a gente tem entre si, que a gente não tinha. Que, tipo assim, no início do ano a gente nem se conhecia direito. Eu não conhecia ninguém, na verdade. Mas é uma conexão muito legal que você tem com as meninas do vôlei, né? A gente sempre fala assim, nossa família de quadra. Aí a gente sempre fica muito ali, sabe? Aí tem uma que tá chateada e começa a ficar triste, a gente se junta, não, fica tudo bem. Todo mundo ajuda todo mundo e isso é muito legal dos jogos em si, assim, ao todo. Que todo mundo vira uma família, né? Vocês se conheceram em fevereiro, né? Foi. A gente montou o time a partir de fevereiro. E aí você já tá falando que é uma família. Olha como é rápido, né? É muito rápido. Porque a gente passa por sofrimento junto, a gente ganha e perde junto. Então, a gente divide experiência junto. Então, é bem legal. E aí chegou o Gifto. Fomos pro Gifto em maio. E aí, como é que foi a experiência? Foi legal, a gente foi no micro-ônibus, foi muito massa. A gente todo animado, pensando que os meninos iam levar a caixa de som pra botar música. Não levaram. Foi um silêncio naquele ônibus, gri, gri, gri. Todo mundo dormindo. Foi tão calmo que até a Mira estranhou. Mas a gente chegou, a gente passou por um perrengue no caminho. A gente teve que parar no posto porque o pneu tava... algum alarme tava apitando no ônibus, a gente parou. Aí deu tudo certo e a gente voltou. A gente chegou atrasado no hotel, né? A gente chegou, acho que bem de noitão, umas 10 horas da noite. Aí a gente ficou feliz que cada uma tinha um quarto, né? Com um trio.
Assim, foi muito legal que a gente tava no quarto todo mundo junto, aí fazia bagunça e ninguém ia brigar com a gente. Mas foi muito legal a experiência de jogar também. A gente tava juntando com a torcida de Anópolis, aí a gente tava com a torcida de Araguaína e de Gurupi pra torcer contra ou a favor de alguém. A gente se juntava todo mundo, que todo mundo era IFTO, né? Pois é, eu senti ao longo daquela competição, principalmente assim com o vôlei feminino, que a gente tá falando aqui mais especificamente, porque você é da equipe, né? Uhum. Que teve ali no meio da competição, teve uma virada de chave, assim, né? Sim. Principalmente naquele jogo contra Palmas, porque a gente tinha jogado já alguns jogos Sim. e não tinha ido tão bem, né? Meio ruim. E aí o último jogo da chave era contra a melhor equipe da chave, né? Que era Palmas. Palmas. Que tinha ganhado de todo mundo, a gente tinha perdido pra todo mundo, então assim... Eita, aquele casamento, aquele jogo não tava muito favorável, né? Sim, aí todo mundo começou a gritar, só que aí o pessoal que a gente tava torcendo, pra Gurupi, a gente tava torcendo pra Araguaína, a gente tava torcendo pra Dianópolis, começaram a torcer a favor da gente também. Aí começou a torcida a gritar, todo mundo, vai, Pedro Afonso. E Palmas ficou tipo, ai meu Deus, e aí o pessoal de Palmas tava gritando também, só que eles estavam em live, então tinha gente torcendo pra eles em live também, e a gente ainda tava, tipo, tudo se tremendo assim. Mas quando a gente viu que a gente conseguia, que a gente passou deles no segundo A gente set. esteve na frente no placar até o Sim, 21, aí quando a gente passou na frente, assim, os 2 pontinhos na frente deles, Palmas aquietou assim um pouquinho. E o ginásio veio com a gente, né? Sim, os meninos estavam torcendo pra gente, os meninos nunca torcem pra ninguém. A gente ficou muito animado. Nossa, foi muito bom. Mesmo a gente tendo perdido, né? A gente ganhou a diversão do jogo, a diversão de estar lá. E pra gente foi muito legal a experiência de estar lá, mesmo não tendo ganhado nada, nem os meninos do futsal. Mas a gente gostou muito da experiência, assim. Eu acho que eu não mudaria nada, não. Acho que eu só estaria lá porque eu tava fazendo o melhor que eu sabia no momento. Então, e essa virada de chave, Giovana, no meio daquele jogo, foi muito interessante, assim, porque foi aquela virada de chave, assim, de a gente pode. a gente consegue. A gente consegue. E aí, a partir do momento que vocês começaram a acreditar que podia, aí o jogo foi outro jogo, e Palmas sentiu, tá? Eles sentiram, elas pararam de sacar lá no fundo, começaram a sacar mais aqui em cima, E assim. aquele set a gente tava ganhando o segundo set 21-18, 19. Aí foi a Andressa pro saque, que é a melhor jogadora lá de Palmas. Nossa, eu não tava pegando um. Ela até foi pra gente com o GIF Norte. Eu fui lá E pra aí trás. ela saca a viagem e o saque dela fez a diferença ali pra elas ganharem o jogo. Fez. Porque em termos de jogo, assim, se for analisar, a gente tava melhor. Tá, a gente tava fazendo os 3 toques, a gente tava... melhor. Tinha gente bloqueando, as meninas nem sabiam bloquear, elas estavam aprenderam a bloquear no momento. Eu aprendi a dar peixinho no momento lá também, eu esperei a bola cair no chão. Eu colocar minha mão assim, pá! Então, o mais legal disso tudo que você tava até falando, né? É que você não mudaria nada, é porque eu falo isso pra vocês, falei aquele dia e te falei já em outras oportunidades, assim, quando a gente entra pra um jogo e a gente dá tudo que a gente tem, tudo, não deixa nada fora de quadra, bota tudo pra dentro de quadra, assim, faz o seu melhor, ganhando ou perdendo o jogo, você não é um derrotado, você é um vitorioso, porque você fez tudo que você podia fazer. Tudo. Você sai de quadra de cabeça erguida, porque você deu o seu melhor. Me lembrou da Nicole, ela tava chorando. Ai, o que foi, Nicole? Não fala comigo, não pode falar com ela, que ela chorando joga melhor. Ela chorou no meio do jogo. Ela começou a chorar no jogo assim, ela tava pegando cada bola do saque da Andressa, mas aí a menina quinava. Aí ela saiu, a gente tinha perdido, ela saiu chorando, mas ela saiu feliz. Ligou pra mãe dela, mãe, a gente perdeu, mas foi um jogo muito bom. Ela tava ligando pra mãe dela, a gente gritando lá no fundo. Foi muito marcante. E eu percebi que a gente saiu de quadra mais feliz do que quem tinha ganhado o jogo, Sim, tá? elas saíram meio abaladas. Elas saíram meio abaladas, elas sentiram a pressão. Sentiram. E aí fica assim, porque a gente tinha levado o time pra ganhar experiência. Tá? Eu não falei isso pra vocês pra não desanimar, mas assim... Não, mas a gente já sabia, no fundo a gente já sabia. O nosso time, assim, basicamente formado por meninas do primeiro ano, né? Sim, e elas eram mais do Time terceiro, ali segundo. de 14, 15 anos. Com que idade que você tá? Eu tô com 15. Pois é, nosso time era 14, 15 anos. Sim, não, acho que era 15 e 16 anos que as meninas têm, eu acho que 16. 16. 15 e 16. Então, a competição lá ela é sub-19, né? Então tem uma diferença, assim, de maturidade física, psicológica De e tal. altura. E aquele time de Palmas também é um time que... É o mesmo time do ano anterior, basicamente, com algumas... E elas treinam faz tempo, a gente começou a treinar no início do ano, a gente nem sabia da cara uma da outra.
A gente teve um entrosamento, assim, bem legal também, eu achei. Só faltou gritar. Eu fiquei traumatizada até hoje da Nicole. Ela não grita licença, ela grita sai! E aí ela me empurrou uma vez assim com o cotovelo. Fui pra trás, eu falei, tá bom. Vai você, então. E Ela aí é grita, legal porque, assim, sai. pro próximo ano, né? Já com essa experiência desse ano, a gente já sabe que, por exemplo, tem que sacar por cima, Aprender a bloquear tem que direito. bloquear, tem que atacar. Sim. A gente precisa ter, assim, variações táticas maiores, que a gente foi, assim, um jogo mais simples, né? Uhum. Mas eu sinto, assim, que ano que vem a gente vai estar mais preparado para ir pro Gift, Também né? acho que a gente vai estar mais preparada. Estamos com a expectativa boa, assim, de receber alguns alunos que gostam do esporte. Tem bastante gente que tá interessado em entrar e que já jogou algumas vezes, assim, bem poucas, mas já jogou, que acho que talvez se interessem em entrar, assim. Eu tô sabendo de alguns alunos e alunas que jogaram o Jets aí por outras escolas, 12 a 14, que estão querendo vir para cá. E a gente aproveita, assim, para reforçar esse convite, né? A gente tá com as Sim. equipes, já, assim, em formação, né? Mas quem vier para cá que possa reforçar as nossas equipes é bem-vindo, né? O vestibular, ele tá para sair aí a qualquer momento, né? Acho que dia 10 sai o edital, né? Sim. E as inscrições, Giovana? Que Dia 16. A partir do dia 16. Isso, Então dia a gente 16 está de esperando o setembro. pessoal aqui para poder reforçar a nossa equipe. E aí o legal que a gente teve mais recente agora no segundo semestre, né? Tivemos o Jets aqui, a fase regional. Sim. E aí a gente foi com o nosso time de futsal, que já tinha sido campeão da fase municipal, né? Sim, que ninguém tava botando fé. Todo mundo falou, não, é porque eles começaram a treinar esse ano, eles não tinham esse entrosamento que eles têm, né? E aí ninguém tava falando assim, não, acho que eles não ganham não, o FT não ganha ainda não. E aí a gente ganhou 12 a 4? 12 a não sei quanto, mas foi muitos gols que eles fizeram e conseguiram passar. E aí foram pra fase regional, né? E aí nessa fase regional, a gente enfrentou algumas adversidades, né? Algumas. Então, assim, a gente perdeu um jogo na fase de grupos, isso fez a gente classificar em segundo. E essa classificação em segundo a gente pegou o melhor da outra chave, na semifinal. Que não tinha perdido nenhum, estavam invictos. Que era o time Centenário, né? Sim. E aí foi aquele jogo do vídeo que tá conhecido aí na cidade, né? Na região que a gente... Falando nisso, entre no Instagram do IFTO, viu? Pra vocês verem os vídeos do futsal. E também no Instagram dos Jogos PAF, de Pedro Afonso, do IFTO, que também os vídeos estão lá. Que são vídeos que ficaram lindos. O nosso colaborador aqui, o Menezes, fez as filmagens, as edições, né? Nossa. E aí vídeo ficou muito esse bom. jogo, da semifinal, a gente tava melhor no jogo. O jogo pegado, 0x0, a gente tava melhor, a gente perdeu alguns gols no início. Primeiro tempo, se eu não me engano, tomou 3. Aí nós tomamos um gol. Aí veio o que é o esporte, né? A gente tomou um gol e o time sentiu. Aí em 5 minutos nós tomamos mais 2. E aí acabou o primeiro tempo. E não tinha o que fizesse ali no banco de reserva. Eu pedi tempo, eu parei o jogo. Sim, eles estavam assim, abalados. O time ficou abalado. E o outro time não perdoou, né? Perceberam, foram pra cima e fizeram 3. Tá. Aí a gente foi pro intervalo com essa desvantagem, 3x0. E eu sabia que aqueles 5 minutos ali não refletiam a capacidade do nosso time. Eu sabia. Como técnico deles, assim, sabia o potencial. E agora, uma virada depois de estar perdendo de 3x0 não é uma coisa que acontece assim todo dia. Todo né? dia, é. Ainda Então, mais fazer assim, eu procurei passar 4 gols depois. Eu procurei passar para eles uma tranquilidade, assim, de que tá até no vídeo, né? Assim, a gente não vai fazer 3 gols de uma vez, né? E assim, se você olhar pro placar com 3 contra, assim, nossa, tem que fazer 4, né? Parece algo impossível, né? Então vamos fazer um gol de cada vez. Faz faz gol, outro. E aí, quando o time fez o primeiro gol, a gente gritou. Nossa, a confiança subiu, porque o ginásio também, a gente viu que a torcida tava com a gente, que o ginásio deu uma incendiada, assim, e aí o jogo mudou. Então aquela coisa assim, vamos fazer um gol primeiro, depois a gente vê o que acontece. E quando a gente fez o primeiro gol, o time cresceu, todo o psicológico levantou, subiu. Ficou em pé pra assistir. O segundo gol saiu logo na sequência, né?
E logo na sequência também o terceiro. Sim, aí foi 3 de uma vez, assim, aí depois empatou. Aí o jogo ficou pegado, aquele 3-3, chance pros dois lados, jogo aberto. E aquela adrenalina, aquela energia Tanto até tempo contagiante, passando. assim. Quem tava lá... E a gente, meu Deus do céu. E tava suando, a gente tava pingando, assim. Até meu pai falou, não precisava de uma preocupação dessa, não. Aí saiu o quarto gol, né? O treinador quase morre, né? A gente gritou. Não, eu fiquei rouca. Eu fiquei rouca em todos os jogos que eu fui. Que eu acho que eu fui em quase todos, eu só não fui em um. Eu gritei. Meu Deus do céu, mas eu gritei. E o terceiro gol do empate, né? O Vinícius, que é o nosso capitão, ele não tinha feito nenhum gol ainda nessa fase A estadual. mãe dele né? tava lá assistindo. A E mãe ele dele, tava assim... como assim faz um gol, Vinícius? Tava devendo, né? Aham. E aí fez um golaço, né? Acertou um chute na gaveta, assim. Certinho. Foi. E aí, quando a lindo. gente virou aquele jogo, Uhum. eu sabia, assim, que ninguém ia tirar da gente aquele campeonato. Porque, assim, tem momentos, assim, que é como se fosse uma mágica, assim. Se transformou aquela equipe numa equipe vencedora. Então, a gente fez a final contra a Santa Maria, e Santa Maria era o atual campeão, né? Uhum. Mas depois de tudo aquilo que a gente tinha passado contra a Centenário, nós não ia entregar aquilo ali, não. Não. Não tinha a mínima possibilidade. Também não podia, não. Senão quem morria era a gente, ou a gente matava. E aí a gente fez um jogo na final, assim, um jogo mais seguro, né? Uhum. Um jogo com menos erro, deu bem menos chance para o adversário fazer 2-0. gol. Fizemos o primeiro gol, falei para eles a importância da gente sair ganhando, porque a gente viu o sofrimento que foi correr atrás do placar. Sim. Então eu falei para eles desde o início, a gente entrar concentrado, a gente procurar fazer o primeiro gol, que quem ia ter que correr atrás do placar ia ser eles. Sim. E aí deu certo, né? Até assim, quem não tava jogando, jogou. Foi uma alegria aquele jogo da Aí o final Fernando ali. entrou, todo mundo começou a levantar e gritar, cabeça, cabeça. Nem ele acreditava que eu ia botar ele quando eu chamei ele. Sim, Conta ele aí tava os lá. bastidores, como é que foi quando eu chamei ele? Ele chegou lá em casa, ele falou assim, ele me colocou lá, eu tava tão animada. Eu queria ter entrado, mas eu falei assim, quando o Bibiana não me colocou, mas eu sabia que eu não ia dar conta. Então ele sabe do que ele consegue, ele sabe do que ele não consegue. E ele tava confiante na hora que ele tava segurando. Eu gostei que ele entrou e ele tava segurando, né, as bolas pra segurar aqueles 2 gols que a gente já tinha feito. Isso foi bom porque tava faltando só 2 minutos. Ele entrou por 2 minutos e conseguiu segurar nos 2 minutos. Ele e o Yuri, né, que tinham entrado. Foi 3 minutos, tá? Foi 3, é. Foi 3. Foi 3. E nesses 3 minutos a Lara pegou e tirou 300 fotos dele assim pra parecer que ele tava jogando o jogo inteiro. Foi muito bom. A gente também tirou muita foto, a gente fez muita mídia, como dizem. E isso é bom pra marcar um momento histórico, né? Que a gente teve. E espero que eles estejam felizes, espero que ganhe esse estadual. Eu vou estar lá, eu vou aparecer, eu vou aparecer no chão lá. Eu vou falar assim, pai, me leva pra Palmas, que eu vou estar lá, eu vou perder a aula mesmo. Vou não. Mas eu vou estar torcendo por eles aqui, no coração, porque pra ter raspado a cabeça, tem que ganhar mesmo. Então, de 9 a 14, né? Tá perto. Uhum. De 9 a 14, a gente vai ter a fase estadual do Jets, lá em Palmas. É tenso. Então, assim, Se a mais gente uma... acha difícil aqui. Mais uma oportunidade, né? Ligada ao esporte, os meninos vão poder viajar para Palmas. O ano inteiro com várias oportunidades. Passar lá alguns dias competindo, né? A gente vai competir lá na fase estadual no atletismo. A gente não chegou a falar aqui, mas na fase regional aqui o Vinícius Sandri foi campeão no 100 metros rasos, né? No atletismo. E o Vitor Gabriel Taboca foi campeão no disco, lançamento de disco. Legal. E o Adão também vai estar competindo no salto em altura, que não teve na fase regional, só vai ter na estadual. Então a gente vai com um time de futsal e vamos com esses 3 alunos representar lá no atletismo também. Então mais uma oportunidade, né, de poder estar viajando, Sim. assim, competindo. Que é muito legal, né? O pessoal fala assim, nossa, vamos viajar, que não sei o quê. A gente tá acertando os últimos detalhes aí com a direção, né, com o Cláudio, com a Miriam, pra gente ver como é que vai ser a hospedagem e tal, mas vem coisa boa aí. Os meninos. Eita. Então, eu queria que o senhor quer mandar alguma mensagem para... Então, só, assim, reforçar que esse nosso time, por exemplo, tanto do vôlei masculino, do vôlei feminino, do futsal, que são os times que estão mais em destaque aí, os nossos alunos aí não estão, assim, estourando idade, né? Então, por exemplo, esse time nosso do futsal, projetos do ano que vem, a gente não perde nenhum por idade. No vôlei, acho que só o Kaique estoura idade.
E as meninas também, nenhuma estabilidade. Nenhuma, a gente só tá na faixa etária dos 15, 16 anos, então a gente tem muitos anos que você vai olhar pra nossa cara ainda. Então a gente tem alguns jets, né? Aham. Alguns GIFT pela frente. Gifto, E- acho que tem até mais, porque é 19, né? 19. E quem for pro superior aí, tá, ainda dá pra continuar por aqui Sim. com a gente. Então, convidar, assim, os alunos, né? Uhum. Masculino, feminino, do futsal, do vôlei. A gente, quem se interessar, tiver essa disposição de querer praticar esporte durante a época escolar, né? Participar de competições e tal, a gente tá, assim, interessado em De reforçar. portas abertas para todos. Reforçar as equipes, né? Estamos Deixa querendo bem- assim que no vestibular esses alunos que praticam esportes, que gostam do atletismo também, vejam, estudem com atenção assim a possibilidade, porque o IFTO ele dá essas oportunidades. Ele Né? abre muitas portas. E além disso, a qualidade do ensino é muito boa. Sim. E o aluno vem para cá, faz o ensino médio, ainda sai com curso técnico, né? Para ele poder depois se inserir no mercado de trabalho. Então, a gente tem alguns diferenciais, né? E aqui a gente também tem ensino superior, então um aluno que tiver assim essa... de repente quero fazer ciências agronômicas, né? Agronomia. Vem para cá, já faz o técnico por aqui, já vai se inserindo, conhecendo os professores, o campus, já se insere, né? Uma caminhada dentro da instituição, né? Para lá na frente fazer o superior, participar de todas as competições com a gente. E talvez regresse e seja o professor do IF. Quem sabe, né? Tem Então, muita gente, a alguns gente tem... casos, né? Sim, vários casos, na verdade, de pessoas que estudavam no IF e fizeram o superior e depois voltaram pra estar aqui, continuar aqui, porque, como o senhor disse aqui, dá muitas oportunidades. Isso é muito bom. Principalmente nos esportes, todo mundo é muito interessado nessa área, né? Que todo mundo gosta muito. Que é uma coisa que você vai estar lá, você faz dar o seu melhor, você treina, você faz, é uma coisa divertida, né? E a gente tem também alguns esportes que a gente participou, né? Do Jets, do GIFT, que a gente pode também participar com mais força, assim, por exemplo, o tênis de mesa, o xadrez, né? Sim, eu lembro que a gente também participou do tênis de mesa e do xadrez no GIFT também, não foi? Foi no GIFT também, no Jets e no GIFT, né? Foi. Que a gente pode se aprofundar melhor também nisso. Tem alguma mensagem para futuros novos atletas que entrarão no IF, se fizerem vestibular? A mensagem é de procurar, assim, dar o seu melhor, né? Dar o seu melhor, porque quando a gente dá o melhor da gente, a gente é sempre vitorioso. Sim. E uma mensagem para nossos atletas oficiais que já estão aqui. Assim, a gente tá na semana final de preparação pro Jets, a fase estadual, né? Os meninos aí do futsal estão bem ansiosos, né? Então, assim, a mensagem é confiar no trabalho que está sendo feito, né? O aluno que participa das equipes aqui procurar cada vez mais se aproximar do professor, da organização de trabalhos para facilitar a comunicação, o diálogo, a organização das coisas, né? Sim, Nós somos poucos, né? Em termos assim de quantidade. sim. E então, com a colaboração de cada um, o trabalho fica mais harmonioso, mais fácil, a gente consegue ter melhores resultados. Então, Sim. a gente conta com a colaboração de todos vocês, na verdade, para a gente construir isso junto. Tá? Sozinho a gente não faz nada. Sim. Então a gente vai ficar por aqui. Muito obrigada por assistir o vídeo. Legal, galera. Valeu. Até a próxima.